Olá galera, conheçam o método dólar. Com essa novidade vocês poderão alcançar a independência financeira. Trabalhando online, a partir do aconchego do seu lar, e ganhe em dólar sem precisar sair de casa. Além disso, esse método ainda vem com muitos bônus. Venha conhecer e comprove. Se inscreva no nosso canal. Pessoas, né, Eu posso aproveitar esse gancho pra gente fazer esse parênteses, daqui a pouco a gente volta pro livro aqui? Pode. Porque vocês estão falando sobre um tema muito interessante, assim. Que é um pouco sobre essa base de comparação num mundo tão radical, transparente e ansioso, né? E aí, eu conheci muitas pessoas na minha vida que têm muitas dificuldades com esse novo mundo. Sim. Né? Porque, por um lado, elas são muito beneficiadas por ele. Por outro, elas têm muitas dificuldades que são frutos disso. Por exemplo, pensa num Neymar. O Neymar, ele tem muitas dificuldades, porque ele... Imagina para fazer novos amigos hoje. É difícil. Então ele pega os amigos dele, antigos, e leva para onde ele vai, não é? Pensa em quem é muito, muito famoso, muito rico, assim. Quem te conhece, já... Vou falar do meu lado, mas não que eu seja esse cara, mas tem um pouquinho, né? As pessoas que me conhecem já sabem que eu sou o primo. Eu não sou o Thiago, eu sou o primo. Então eu represento algo. Então a pessoa pode gostar de mim genuinamente, eu também posso gostar de volta, mas é diferente de quem me conheceu quando não existia ou era mais difícil ter um interesse em cima disso, né? Até pergunto pra você, Lu, assim, porque você me contou uma vez que você não nasceu sabendo que você tinha dinheiro, né? Você descobriu só mais velha, né? Cara, isso é muito bom. Isso é muito Olhando bom, Pai, numa banca. me conta logo. Né? Ela falou assim, pô pai, vai, essa sandália. Eu falei assim, não dá. Esse mês, ó, não dá pra comprar. Tô esperando aí, a galera tá esperando. Geralmente é o contrário, né? O cara descobre que é pobre. Que é bom. Aí é foda. Não, mas eu quero te perguntar, Lu, assim, pra você, assim, você sente hoje que muitas pessoas, ou ao longo do processo e tal, se aproximaram de você um pouco por causa disso? Você sente esse interesse ou não? Acho que hoje muito mais por conta da exposição na internet, né? Antes, assim, até tinha... Porque foi assim, né? Deixa eu contar a história do começo. A gente morava no interior, eu sou de São Paulo, mas nós moramos no interior pelo menos 15 anos da minha vida em Mariporã. E lá, naquela época, não era uma época que... Primeiro, Bolsa de Valores não era um tema comum, né? Enfim, se comentar por aí. Segundo, que cidade do interior, assim, pouco se sabia da história do meu pai, sempre foi muito discreto, enfim, então as pessoas não conheciam muito a procedência, Então né? não tinha um interesse diferente. Não, em você, eu por cresci assim, numa escola que era uma fazenda, era tempo integral na escola, era muito legal, eu tive uma infância muito feliz, de verdade, assim. E foi uma infância bastante confortável, mas simples, então, poxa, filha do bilionário, mas cara, eu nunca tive Chanel, eu tinha amigas que assim, com 12 anos já andava de Chanel na escola, sabe? Eu, que é isso, gente? Imagina, e eu querendo um Nike Shot, sabe? Sei lá, um tênis. Eu quero Não, 4 aquele molas. 6 molas. 6 molas. Opa, acho que o microfone... voltou. Queria aquele de... Nossa, Nike Shot de 6 molas, tal, não sei o quê. E daí nasceu, obviamente, aquele interesse no consumo, né? Então você vê os seus amigos, pô, quero um também, né? Eu falei, Também era feio demais aquilo. pô, mas 6 eu molas. gostava, Não, né? era bom. Na época era cool, na época Eu já tive uns era Nike legal. Shots também, Eu cara. também já tive. Putz, tinha um total Mas o meu- magia. O meu era umas... Total magia. O meu era umas Era cores que não clássica, existiam. chuteira com mola. Que nessa época eu não sabia o que era original e era falso, então meu pai me levava num lugar que tinha 30 tênis assim, enrolado em plástico filme. Eu falava, mano, que da hora. Aí tinha lá muito mais um barato. chinês cortando a unha do pé, almoçando e vendendo tênis, e você Eu achava que era aquilo, era verdadeiro. normal. É isso aí. Entendi. E- Enfim, e aí eu comecei a pedir, poxa, pai, eu queria uma mesada pra eu comprar tal coisa, eu queria mesada pra eu comprar tal coisa. E aí ele ouvindo aquilo, falou, tá bom, você vai ter uma mesada, mas não sou eu que vou te dar. Eu vou fazer uma carteira pra você, essa carteira vai ter só ações da Ultrapar, perdão, que é Posto Ipiranga. E essa carteira vai te dar o equivalente a R$300 por mês, tá bom? Essa vai ser a sua mesada. E aí você decide se você vai gastar esse dinheiro, você só vai ter esses R$300 pra gastar no mês, nem mais nem menos. Ou você pode pegar esse dinheiro, o que sobrar, ou tudo, enfim, você me dá o dinheiro, eu reinvisto pra você. E aí, se a empresa obviamente continuar lucrando, enfim, esse dividendo ele vai aumentando conforme o tempo. Então, ao invés de 300, 302, ao invés de 302, 310. E esse fluxo da sua mesada vai aumentando, tá bom? Tá bom. E a gente sempre foi uma família cujo hobby era viajar, mas obviamente meu pai é muito esperto, escolhia os destinos que a gente ia viajar baseado nas empresas que ele queria visitar.
Exatamente. Então ele adorava viajar de carro. Pô, a gente ia pro sul, a gente ia pingando nas empresas que ele queria conhecer. Sério? Então a gente ia conhecer a Randon, conhecia o seu Raul Randon, enfim, a gente conheceu a Clabin, que fica lá em Telemaco Borba. Filha, vamos passar um final de semana na Clabin, tá ligado? Não vai faltar Vamos papel, pro né, Paraná. cara? Mas então, no caminho a gente vai fazer uma paradinha rapidinha aqui. Então a gente fazia muito isso enquanto, enfim, criança, adolescente. Então eu já tinha esse negócio desde criança de despertar interesse em relação a empresas e tal, visitar, né? E aí ele foi fazendo isso comigo, enfim, nasceu esse interesse da mesada, que se tornou um hobby nosso, pai e filha, de investir, né? E foi daí que começou a minha carteira com 14 anos. E, enfim, crescendo, eu já entendia que meu pai era um cara de mercado, pô, admirava pra caramba, mas eu não tinha noção do que ele representava, de fato. Acho que nem ele tinha essa noção, pra ser bem sincera. Até que um belo dia na faculdade, em 2012, maio de 2012, nunca vou esquecer. Ah, foi um terceiro que te contou. Não, calma, eu tava passando na rua, olho pro lado assim na banca de jornal, capa da revista Exame, de maio de 2012. Os bilionários, as maiores fortunas da bolsa. Eu olho, é meu pai ali? Como assim, gente? O bar era enrustido, né? Como assim, pai? R$300 por mês? Jura que você não podia ter R$300 por mês? E aí eu era super low profile, tá? Naquela época eu buguei, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. Amanhã eu vou vir de Lamborghini. O que tá acontecendo? Pois é, não ia acontecer, porque eu descobri que eu era bilionário e não adiantava nada, porque não ia ter o cartão ilimitado. Eu ia passar no shopping depois contestar meu pai sobre isso. Não, mas aí me conta, aí você... Poxa, Não, aí não. descobriu uma nova realidade. Não, mas pera, eu quero saber. Você comprou a revista e foi correndo falar com seu pai? Sim. Qual que foi? Sim, dele, poxa vida, você vê que legal, né? Deve ser algum Poxa engano. vida. Poxa vida, Não, ele não droga, sou eu, ela não. descobriu. Eu sou sósia. Parece muito. Seu pai ficou meio nervoso na hora e falou, ih, caramba, Não descobriu, não assim. ficou nervoso assim, mas sendo bem sincera, pra mim naquele momento assim, admirei ele muito mais, mas pra mim no meu dia a dia não mudou nada, a verdade é essa, continuei trabalhando, enfim, mas obviamente aumentou a minha vontade, poxa, eu quero aprender o que ele faz, né? E ele já tinha despertado isso em mim há muito tempo, então a dificuldade que foi ali na faculdade foi justamente de começar a perceber o interesse das pessoas depois que elas descobriram que eu era filha de... Porque eu não considero bilionário, eu não sou bilionário, meu pai tá vivo ainda. Se Deus quiser, vai durar bastante tempo ainda, né? Vai enterrar muita Investidor gente. dura muito. pra A cabeça caramba. fica ativa há muito tempo. Exatamente, Verdade, então muito tempo, cara. nunca pensei nisso. Mas as pessoas ao meu redor ficavam chocadas. Como assim? Você vem de Mariporã de ônibus e seu pai é bilionário? O que você tá fazendo aqui no Mackenzie? Você devia estar em Harvard. Aí eu falava, porra, mas Harvard não ensina o que meu pai pode me ensinar. Nossa. Eu já tinha essa Nossa, olha consciência. aí, E, pô, toma. meu pai tinha É 70 anos. Cara, Harvard tá, sei lá, tem 300 anos de história. Vai continuar lá provavelmente nos próximos 100, 200 anos. Eu tenho tempo de ir pra Harvard. Meu pai não, eu não tenho tanto tempo como meu pai. Muito bom. Se inscreva no nosso canal.